Olá, e mais uma vez estamos aqui com o episódio de número 4, Mulheres que Transformam. E hoje não poderia ser diferente. Aqui são histórias de mulheres extraordinárias. E sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de querer voar? Pois é, eu tenho para você hoje uma convidada que simplesmente ela não só quer voar, você não sabe, ela voa na vida e ela voa também como pilota. Claro que eu não vou contar, né? Isso ela vai contar para você. Então eu te convido, senta aí e ouça essa história dessa mulher incrível. E ela está aqui conosco, a Gisele Flame. Fala um pouco sobre você, princesa. Bem, eu, 56 anos, há 3 anos realizei um sonho que era praticar o voo livre e aí eu fui aprender a voar de parapente. Uau. Eh, Logo depois de um ano, eu já estava representando o Brasil num encontro de mulheres. Hoje eu organizo alguns grupos de viagens e me sinto realizada, né? Mas agradecida de ter chegado nesse ponto, porque o voo livre ressignificou minha vida. E, a partir dele, eu também acabei escrevendo um livro, junto com outras mulheres, não somente do Brasil, mas de Olha outras que legal. nacionalidades, mulheres corajosas que voam livre. Então, elas contam como o voo livre ressignificou a vida delas. Uau! E aí a gente vê como, ai, ela voa, ela escreveu um livro maravilhoso contra as mulheres, internacional, mas nem sempre foi assim. Foi a coragem que deixou ela simplesmente voar. E ela passou por um momento, né, Gisele, bem desafiador, que foi como foi isso? A perda, uma viuvez e de repente com suas filhas ter que criar. Como foi que Gisele deu conta desse momento? Na verdade, acho que o script eu estava seguindo o tradicional, né? Que a gente encontra uma pessoa bacana, a gente se casa. Eu acabei me casando com o meu professor de universidade, Olha. uma pessoa fantástica. E só que, infelizmente, nós ficamos 7 anos e ele sofreu um acidente voltando do trabalho. E, nessa época, eu tinha uma filhinha de 4 meses e tinha uma outra de 2 anos e meio. Então, foi realmente muito difícil, porque você perde aquela pessoa, né? Eu escolhi me casar, mas eu não escolhi ficar sozinha tão cedo. Nossa, forte. Eu escolhi ser mãe, mas não ter que criar minhas filhas sem o pai, né? Então, foram situações que a vida me colocou, não foram escolhas, e que eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Claro que eu poderia ter ficado numa zona de conforto, estando perto dos meus pais, da minha família, que sempre me apoiaram, mas eu tinha que ousar, eu tinha que sair da zona de conforto para poder ter resultados positivos. Eu sempre falo, né? Ostra feliz não produz pérola. Ó, gostei. Então, a gente tem que lidar com a adversidade e tirar o melhor. É exatamente na adversidade que você testa o seu limite, a sua capacidade, que você se aprimora, porque você precisa se reinventar. Sim. Então, nesse momento, naquele momento, eu tive que mudar de profissão, porque eu não estava feliz, eu mudei de cidade e eu foquei muito no meu estudo, nas minhas filhas e no meu aprimoramento. Uau, que forte. Sabe que é tão interessante porque qualquer outra mulher, muitas outras mulheres, né, na verdade, passando pelo que você passou, elas teriam se vitimizado, desistido, jamais ter ido para um outro país, que o desafio é ainda maior, é uma outra língua, é outra questão com duas bebês, né? Então, assim, essa força, esse propósito que você encontrou, que você disse que tinha as filhas, né? Que você realmente decidiu, da onde surgiu realmente essa força de dizer assim, ai, eu vou para outro lugar, eu vou conseguir avançar. Como foi esse momento de dizer, não, eu vou, da decisão em si, o luto, as filhas e a decisão? Na verdade, foi um tempo, né? Foi tudo sendo construído, porque eu também vim de uma família com dificuldades no sentido de que eu tinha um irmão deficiente físico-mental. Olha. Ele era mais velho que eu, então toda a atenção era realmente para ele. E eu aprendi a ter uma certa autonomia e independência, ao mesmo tempo a consciência de que não poderia levar nada de problema para os meus pais, pois eles já tinham em casa um fardo muito sério. Imagine, há 60 anos atrás não tínhamos
nenhuma assistência que Verdade. temos hoje. Nós não tínhamos as chamadas APAES, centros de reabilitação. Então, eu percebia toda a força e garra da minha mãe. Acho que ela foi um grande espelho para mim. E quando eu me vi nesse contexto, eu tinha que continuar minha vida. Sim. E, às vezes, a gente tem que ter percepção dos resultados. Onde eu quero estar daqui a um tempo? O que eu quero estar fazendo? Porque, enquanto você se vitimiza, você não descobre a força que Uau. tem para você transformar a sua vida. E então eu pensei, não tenho tempo de sentir o luto, eu tenho que pensar nas Sim. minhas filhas. Tenho 2 que dependem de mim. E eu também tinha dentro de mim os meus anseios em ter uma profissão que me desse uma condição financeira, que me desse o prazer. Então, eu voltei, eu já era formada em análise de sistemas, eu voltei a estudar, fui fazer matemática e estatística, fui ser professora, fui fazer engenharia ambiental. Eu sempre acreditei que o estudo faria a diferença na minha vida. E não seria sendo vítima numa cidadezinha do interior, ainda que eu tivesse toda a minha família me amparando e os muitos conhecidos, que realmente traria uma mudança significativa na minha vida. E, nesse contexto, eu acabei voltando aos estudos, fui para a Unicamp, fui para a área de geologia médica, depois para engenharia ambiental. E ali, naquele momento, quando o professor muito querido disse, você precisa melhorar o inglês, você precisa desenvolver isso. Então, eu me permiti passar um tempo no Canadá com um intercâmbio. E, quando voltei, eu disse, é isso que eu quero para as minhas filhas, é isso que eu quero para mim. Eu quero viver o diferente. Uau. Eu quero ousar, viver uma história diferente. Até porque eu já me sentia um pouco decepcionada com o nosso país. A gente Sim. vai percebendo como as coisas acontecem. E, então, eu preparei todo um dossiê. Isso levou mais de 3 anos, Nossa. em que eu tive que preparar vários aspectos da minha vida, né? Desde o histórico escolar, o histórico profissional, até mesmo de saúde. E, assim, eu fui aceita para morar no Canadá junto com as minhas filhas. Isso era uma conquista. Nossa, e Porque naquela época não é como não é hoje, dinheiro que estava me com levando, mas era certeza. o que eu já tinha vivido antes. O fato de ter feito parte de um grupo ecológico, o fato de ter trabalhado com pessoas renomadas, ter participado de projetos dentro da Unicamp. Então, isso fez com que o Canadá olhasse para mim e dissesse, ela pode fazer a diferença no nosso país. Então, me senti Que lisonjeada, honrada. E foi assim que a gente acabou indo embora do Brasil. Levou 3 anos para eu preparar tudo isso e ser aceita. Mas hoje já faz 17 anos. Minhas filhas têm cidadania, continuam lá. Eu é que maravilha. acabei voltando para cá, né? Mas foi toda uma empreitada. Sim. E tudo isso exigiu muita determinação Sim, e coragem. perfeito. Então, eu sempre encontro com amigos que me dizem, Gi, eu, homem, não tenho a coragem que você Não, teve. muitos homens não têm mais nem metade. Mas uma coisa que eu, assim, tenho curiosidade, Gi. Posso chamar de Gi? Fique à Gi. vontade, é um prazer. Quando você fala assim, eu vi que você teve um momento, né, do luto, que você foi, aconteceu e continuou buscando, continuou cuidando das filhas, aí teve toda essa migração para o Canadá, de você passar 3, olha a perseverança da mulher, 3 anos ali preparando um dossiê tudinho, mas em relação aos seus comportamentos e sentimentos, sempre foram assim de desafiadora, de ir, de acontecer, ou foi só nesses momentos específicos onde você passou por coisas que você tinha que tomar uma decisão de ou eu avanço ou eu me entrego, tipo, ou você sempre foi uma menina, uma adolescente dedicada, dizer assim, eu vou acreditar e eu vou conquistar. Eu sempre fui. Eu Sempre sempre foi. fui. Eu acho que isso faz parte da minha natureza. Que legal. Então, eu sempre digo isso para as minhas filhas. Nós temos que ter percepção dos resultados antes de efetivarmos qualquer escolha. E isso eu aprendi muito quando eu fiz análise de sistemas, porque você tem, se eu for por esse caminho, o que vai dar? Se eu fizer aquilo, onde eu chego? Então, você tem que avaliar e saber Perfeito. qual é a melhor opção.
E aí, sim, não, eu vou fazer isso porque vai chegar naquele resultado que eu quero. Então, essa percepção dos resultados. Sim. Mas, ainda assim, você tem que contar com o elemento surpresa. Por exemplo, eu me casei, mas eu não esperava ficar viúva tão cedo. É forte. Foi o elemento surpresa. E aí, você tem que se reinventar. Eu optei em ter filhos, né? Mas, de repente, me vi sem pai. Eu optei em mudar de país, mas o preconceito por ser latina, ou porque chegou no país, então as pessoas perguntam, mas por que você veio? Você é refugiada política? Você é refugiada de guerra? Você é o quê? Não, eu tenho competência para estar aqui fazendo a diferença no seu país. O fato de você ser mulher, lá também você chegou a enfrentar esse preconceito ou não, assim? Não, lá no Canadá é uma coisa muito tranquila, as mulheres têm um espaço delas e é interessante que os homens têm que respeitá-las. Você não vê um homem assoviando para uma mulher ou fazendo piadinhas ou perguntando, olha, você não tem nada em casa para fazer. Não, isso não existe. Os homens lá têm um profundo, eu não sei se é respeito ou medo em relação às mulheres, porque elas têm um espaço delas muito bem definido e respeitado. Sim. Eu achei interessante, você acabou de relatar, né, sobre aquela questão de você, não foi com essas palavras, mas de você mensurar, quando você vai tomar uma decisão, é mensurar sobre possíveis resultados positivos e resultados negativos. E no meio do caminho pode ter alguns... O elemento surpresa. O elemento surpresa, né? 5%. Olhando para essa câmera e falando para as mulheres hoje, o que é que você falaria para ela? Que talvez tenha medo, que não tenha coragem que você teve, ou que esteja passando por um momento que você passou desafiador, de luto, de filho. O que é que você diria para ela agora? Você está onde você se põe. Se você se colocar como vítima, é lá que você vai permanecer e a sua história não vai mudar. Se você ousar, é pelo menos a tentativa de fazer algo diferente. E se não der certo, você volta para onde estava. Mas, pelo menos, você tem com você a certeza de que você tentou. E existe pelo menos 50% de chance de dar certo. Ou até mais. Então, eu acho que é encontrar a própria força propulsora para que você mude a sua condição e se coloque onde você merece. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. É forte. E aí, quando você fala isso, né? Inclusive, agora que você acabou de deixar o recado, ouviu, mulheres? Essa conexão que você teve, né? Que você tem com o Voo Livre. Gente, aos 53 anos, você resgatou um sonho. Verdade. De voar. Então, isso mostra que, além da força feminina, a possibilidade independente de fazer coisas diferentes, de voar, de fazer, de acontecer. Então, esse voo livre, o que representa para você, no contexto emocionalmente e do contexto de ruptura de talvez padrão, enfim, é uma coisa diferente e não é comum, desculpa, mas eu não conheço outra, a não ser você. Obrigada. Bem, o voo livre, na verdade, era uma coisa que me encantou desde a adolescência, porque na minha cidade, o meu primo foi fundador do clube de voo livre das Estâncias. Isso faz só 40 anos, né? E eu era uma adolescente. Então, aquilo tudo, para mim, era uma magia, uma coisa linda, um esporte diferente. Claro, o diferente sempre me atrai. Mas, naquele momento, eu não tinha nem condição financeira, nem condição social. Era um outro contexto, eu era uma adolescente, não seria aceito pelos meus pais praticar um esporte dessa natureza, porque era realmente chamado de esporte de risco e tudo mais. E o tempo passou, e eu nunca me desconectei do voo livre, porque realmente era algo que estava latente. Sim. Mas a vida passou. Eu me formei, eu me casei, eu fiquei viúva, mudei de país, mudei de profissão, e muita coisa aconteceu, né? Estudei muito e chegou um momento em que eu acabei voltando ao Brasil, porque eu já estava viúva e meu pai tinha falecido. Meu irmão também, meu único irmão, também havia falecido. Então, era o momento em que eu decidi ficar perto da minha mãe. Mas como? Se a pandemia estava chegando e aquela coisa, sabe...
eu me sentia presa em alguma coisa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi a ideia de, por que não aprender a voar? Não era isso que eu sempre gostei e achava bonito? E tem mulheres voando, então eu fui procurar um pouquinho mais sobre isso. E então eu decidi, em 2020, que eu ia começar a treinar. A pandemia atrapalhou um pouco os treinos, né? Porque você tem que treinar muito, estudar, aprender aerodinâmica, aprender a aerologia, meteorologia, mecânica dos fluidos. Não é Nossa. simplesmente pegar o lençol da cama, amarrar as cordinhas e, como diz o pessoal, você pula. Não, eu decolo. Eu sou uma pilota de parapente. Então a gente decola e pousa. E tem todo um trabalho para ser, né, um estudo nisso. E aí, 2021, eu acabei sendo solada, fiz o meu primeiro voo, que também foi um voo bem inusitado, bem diferente. Geralmente as pessoas decolam da montanha, eu fui puxada por uma lanche colocada no alto para fazer meu primeiro voo. Tive um drone que filmou tudo, foi lindo. Está na minha página do Facebook. Quem quiser acompanhar lá, Gisele Guimarães Fleming, vai ver o meu vídeo lá de meu primeiro voo. Então, assim, isso para mim representa liberdade, autossuperação e muito autoconhecimento. Quando as pessoas acham que eu sou, vamos dizer assim, um pouco maluca e corajosa, não é somente corajosa, mas é determinada e, acima de tudo, o autocontrole. Porque muitas vezes eu chego numa rampa e eu digo, não vou voar. Por quê? Porque a condição não está para mim. E eu tenho que respeitar o tripé da aviação, que é piloto, tem que estar em boa condição, bem dormido, bem alimentado. Equipamento tem que estar em ordem e a condição meteorológica tem que estar perfeita. Então, esse é o tripé da segurança. Perfeito. Se por acaso o equipamento está bom, a condição está boa, mas eu não estou bem, Perfeito. se eu não estou, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu não dormir bem, com licença, eu não vou. E eu sempre falo, se eu não voar hoje, é para poder voar melhor amanhã. Uau! Porque se eu voar hoje e acontecer alguma coisa... Talvez nem vá voar amanhã. Exato, eu posso ficar muitos meses sem voar. É forte. E eu posso, talvez, deixar de voar, porque eu posso me traumatizar. Então, o que o voo livre me ensina? Autorrespeito. Sim. E isso eu passo para as outras pessoas. Não há homem que venha me forçar a fazer uma decolagem. Eu vou se eu quiser, no momento que eu achar. Sim. E não tenho que me comparar a ninguém. Perfeito. Ah, você não vai voar, você não... Pode ir, fique à vontade. Eu tenho uma rampa a 7 quilômetros da minha casa. Eu posso voar onde eu quiser. E nesses 3 anos de pilota, né, que eu me formei, eu tenho 258 voos. Nossa. Eu já voei em 5 países diferentes e conheci 32 rampas diferentes. Então, é isso. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar ser melhor que ninguém. Eu sou agir. E ali eu exercito o meu autoconhecimento e o meu autorrespeito. Estou bem, vou voar. Não estou, está tudo bem. E eu vejo muito também essa questão do controle emocional mesmo, né? O autoconhecimento, o autorrespeito e eu controlo a minha emoção. Exato. Porque alguém falou, não, Gi, mas vai, que muitas vezes vai nessa coisa da emoção. E você é muito equilibrada. Até porque esse esporte não é tão comum, né, para mulheres. Olha, hoje a gente já vê... 98% é majoritariamente masculino. 98% dos praticantes então, são você homens. vê que você é tão decidida que você não está nem aí. Eu vou e fiz e aconteceu. E você já ganhou até prêmio, se não me engano, em relação a isso, Gi? Foi alguma coisa que você fez assim? Ou foi competição? E como foi? Não, eu participei de uma competiçãozinha. Eu peguei 2º lugar numa categoria feminina. Mas o que eu fui convidada a participar de um encontro representando o Brasil. Olha. Lá na Argentina. E isso foi muito bacana. Poder, minha gente. Muito bacana. E assim... Independente disso, né, de ganhar prêmios, não, porque eu não sou uma mulher competitiva em nada. Eu sou eu. Eu sei quem eu sou e isso me basta. Então, eu não preciso competir com ninguém para dizer se eu sou melhor ou pior que alguém.
Mas uma coisa bacana que assim, o pessoal me conhece, né? O pessoal do Voo Livre, e hoje, principalmente com o livro, por ter reunido essas mulheres, eu reuni 17 mulheres, não só do Brasil, mas fora do Brasil, né? Então, esse livro que eu lancei o ano passado, esse ano, Mulheres Corajosas que Voam Livre, conta a história de uma mulher de 44 anos que aprendeu a voar para auxiliar o filho. Conta a história da mulher que ganhou a competição mais desafiadora do planeta, nunca havia ganhado antes, competindo com homens. Conta a história da garota mais jovem do voo livre brasileiro. A minha história, que aprendi a voar com 53, né? Agora estou com 56. Sim. Então, reunir isso, fazer uma coisa inédita, foi bacana, foi muito legal. E isso está ganhando proporção, está sendo conhecido fora do Brasil. E em breve, nosso e-book em inglês vai estar saindo também. Chique. Vamos ver se aí também conseguimos fazer um documentário das meninas do primeiro livro. Então, tudo isso para mim, é um prazer, não é um trabalho. Eu acho que o trabalho que você faz com o coração não é trabalho. Porque se você precisar ficar 20 horas trabalhando naquilo que você gosta, você não se cansa. Enquanto que se você faz uma coisa que você não gosta, 15 minutos a mais parece uma eternidade. Então, acho que foi essa também o antídoto para eu chegar onde eu cheguei. Eu sempre fiz aquilo que o meu coração pedia. Eu costumo dizer que eu tenho aqui um GPS, guiada pelos sentidos. E eu escuto muito isso, tanto para tomar as minhas decisões, como para tomar a minha decisão de voar ou fazer qualquer outra coisa. E não foi diferente com profissão, com trabalho. Faço o que eu gosto. Interessante que, olhando para você, né? É que vocês não viram, gente. Ela é super poderosa, tá aqui toda, ó, Imagina. num salto, chegou aqui toda no poder. Mas quem vê ela toda assim, ela voa, ela fez isso, ela foi para fora do Brasil, não imagina a mulher que simplesmente tomou a decisão, que tem um momento que você fala que você retornou do Brasil para cuidar dos seus pais. Sim. E simplesmente voltar a essa raiz e ter essa conexão com o que você ama, que você disse que isso é muito importante. Então, às vezes, vê uma mulher, tipo, ela parece ser... Né, que não... Ou seja, você é família, sim, você é a mulher que voa não só alto, mas voa aqui na humildade, no amor, na cumplicidade, na família, né? Então, como é essa Gisele desse outro lado? Sensível. Eu acho que o que me fez voltar ao Brasil foi exatamente isso. Foi pensar naquilo que eu tenho. Porque muitas das coisas que a gente tem, dinheiro não compra. Sim. Família, sabe? Receptividade, você ter o carinho da sua cidade. Eu até costumo dizer que na minha cidade, lá eu sou amiga do rei, a minha Passárgada. Isso é fantástico. Então, eu já cheguei em outros lugares, né? Já trabalhei em Cuba, já fui para o Canadá, já fui para outros lugares. Mas o que valeria a pena é estar perto de quem eu amo, porque, né, no caso, a minha mãe, eu falo que isso é um luxo. Ter mãe é um luxo, ter pai é um luxo, só que não dura a vida inteira. E quando você tem essa consciência, perfeito, é que você, então, fala, não, eu vou ver. É o grau de importância que você dá. Então, enquanto se tem. Exato, é o grau de importância. Porque depois, uma vez que minha mãe não esteja mais presente, assim como meu pai já não está, eu tenho minha consciência tranquila. Eu estive, eu fiz, e está tudo certo. Então, eu acho que isso é muito meu, né? Essa coisa de família, essa raiz. Sim. Então, eu tive que aprender a ser forte. Eu tive que aprender a não ser vítima. Mas eu tenho esse lado, sim, de família e de contato com os meus amigos, os meus entes queridos, e com as coisas que, para mim, tinham importância. Assim como minha mãe, a minha família, o voo livre. Sim. Né? Era uma coisa de adolescência. Literalmente, você voa livre. Literalmente, eu vou livre. Qual a maior mensagem que você deixa nesse livro para os leitores? As leitoras, no caso. Eu acho que é aquilo que eu já disse, né? Você está onde você se põe. Uhum.
Então, se você quer mudar a sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. Pessoas iguais, processos iguais, resultados iguais. Então, a gente tem que sair desse padrão. E hoje, eu me encaro um pouco como... Eu falo que eu sou a metonímia. Eu sou tudo aquilo que as pessoas não gostam, porque exigem delas sair da zona de conforto e fazer algo diferente. Então, muitas pessoas atribuem a mim, ela é uma mulher de sorte. Sorte. A sorte é o nome que a pessoa que não tem muita determinação, empenho, dá ao esforço que ela não faz. Então, se eu começar a procrastinar, por exemplo, a minha sorte vai embora. Então, não é uma sorte, é uma determinação e é uma percepção dos resultados. E é essa mensagem que eu deixo para você. Às vezes, é preciso até ter um profissional para que ajude você a ter essa força, porque, claro, Sim. umas pessoas são mais fortes, outras menos, e a gente traz junto uma série de conceitos, uma série de paradigmas que nós crescemos, né, nas famílias e com os pais e tudo mais. E a gente tem que quebrar isso, a gente tem que quebrar essas barreiras para que a gente possa realmente se descobrir, tirar essas cascas que fizeram, né, colocaram em nós, para que a gente possa realmente saber do nosso potencial e como que a gente coloca isso ao nosso favor, para você ser quem você quer ser. E só assim você se sentir realizada e feliz. Então, assim, essa metonímia é isso. Eu sou tudo aquilo que todo mundo acha detestável, mas que, no fundo, é uma admiração. Né? Porque se eu não consigo ser igual a você, eu vou criticar você. Né? E, ao mesmo tempo, eu percebi, com tudo isso que me aconteceu, porque a própria vida me impôs, que eu sou um ponto fora da curva, mas todos nós somos um ponto Sim, fora da curva. verdade. Porque, na verdade, cada um é único e singular no mundo. Não existem. Só basta se enxergar, né? Exato. Porque o problema só está aí. Exatamente. E hoje as suas filhas, quando você olha para elas, você consegue ver essa força, essa garra, essa determinação, que, na verdade, você é o maior exemplo delas, né? Pois é, eu tenho duas meninas crescidas, uma na Espanha, skatista, Olha estudante aí. de psicologia, uma determinada assim como eu, né? Não poderia. Eu falo que a fruta não cai longe do pé. É. E a outra, ela também mora no Canadá e agora está nos Estados Unidos, trabalhando, faz o que gosta. E elas dizem isso: mamãe, a senhora é o nosso maior exemplo. Quando Uau. me chamam de senhora, eu falei: opa, mamãe virou a irmã mais velha. Mas é isso mesmo, é o exemplo que eu poderia dar para elas. E elas dizem que oportunidade única ter ousado sair do Brasil, ter ousado buscar um outro horizonte e ter nos ofertado a oportunidade de viver uma coisa diferenciada. Que lindo. Muito que bacana. Então, hoje, eu sou muito tranquila, porque elas estão... Eu sempre digo, façam o que o coração de vocês pedem. É esse o caminho profissional que você quer fazer? Faça. Eu não estudei em 5 universidades, não mudei de profissão várias vezes. Meu Deus. Vocês podem. E isso me deixa tranquila, porque mãe e pai que fui, eu acho que eu cumpri minha missão. Obrigada. Muito obrigada, Gisele, por abrir a sua vida, por contar a tua história, de ser esse exemplo de fé, de força, porque a gente vê hoje uma geração que muitas mulheres com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, chega nos 40 e diz: não consigo fazer nada, eu já estou na menopausa, eu não consigo aprender porque os hormônios Você tiram. sabe que eu estou realmente minha adorando, né? A condição. menopausa, conforme aumenta a menopausa, aumenta também os meus voos. Não, e 53 anos você começou. Comecei. Gente do céu, isso é Eu tô prova que curtindo. tudo que a gente se propõe a fazer, se dedicar, a gente consegue voar alto. Olha, independente de religião, Sim, eu sim. acho que é válido deixar uma mensagem, que eu sempre digo isso, né? Todos nós acreditamos, a não ser que seja agnóstico, num Deus, Sim. né? Porque Deus. Uma fé. Se somos filhos de Deus, se eu sou filha de Deus, então eu sou, no mínimo, uma semideusa.
Eu estou aprendendo a ser uma deusa como meu pai. Só aí já me dá um baita de um poder, sabe? Você pode tudo. E quando você tiver essa consciência de que você é filha de Deus e que você tem esse aprendizado, você tem isso dentro de você, a sua centelha divina, então tudo começa a funcionar para o seu acontecer. É isso. Linda. Uma palavra para terminar? Uma palavra para terminar. Perseverança. Persevere. Não desista. Não desista. Persevere. Quer saber mais sobre a história dela? A rede social dela qual é, Gisele? Você pode me achar no Instagram, Gisele Fleming Idiomas, ou então no Facebook, Gisele Guimarães Fleming. Ou adquira um dos seus livros. E, claro, Mulheres que Transformam. A história dela está aqui, com certeza vai impactar você. Aqui foi só um gostinho para você entender um pouco sobre essa mulher super, ultra, hiper poderosa que voa e voa alto. E você também pode voar.